Você provavelmente já comeu hoje, ou vai comer ainda. Presunto, salsicha, linguiça, mortadela, bacon. Alimentos comuns, rápidos, práticos, presentes no café da manhã, no lanche, no almoço e até naquele jantar improvisado. Mas o que quase ninguém percebe é que esses alimentos podem estar afetando sua saúde de forma silenciosa. Sem dor, sem sintomas imediatos, sem aviso claro. E é exatamente isso que torna o perigo ainda maior. Porque quando algo não dói, a gente não se preocupa. Mas o corpo sente, mesmo que você não perceba. Os chamados embutidos passam por processos industriais que alteram completamente a forma natural dos alimentos. Eles recebem conservantes, sódio em excesso, corantes e outras substâncias que ajudam na conservação e no sabor. E é aí que começa o problema. Porque o consumo frequente desses produtos pode gerar um impacto acumulativo no organismo. Ou seja, não é sobre comer uma vez. É sobre repetir todos os dias. E com o tempo, o corpo começa a reagir, mas de forma silenciosa. Uma das primeiras coisas que acontece é uma sobrecarga no sistema circulatório. O excesso de sódio presente nesses alimentos pode contribuir para o aumento da pressão arterial. E o mais preocupante é que muitas pessoas não sentem nada. A pressão sobe, mas o corpo não avisa de forma clara. Outro ponto importante é o efeito inflamatório. Alguns componentes presentes nesses alimentos podem estimular processos inflamatórios no organismo. E essa inflamação, quando constante, pode afetar diferentes partes do corpo. Coração, vasos sanguíneos, metabolismo. Tudo começa a ser impactado, mas de forma lenta, quase imperceptível. E é por isso que muitas dessas condições são chamadas de doenças silenciosas. Porque elas se desenvolvem sem dar sinais evidentes no início. Você continua sua rotina normalmente, enquanto o corpo está lidando com algo que você ainda não percebeu. Outro detalhe que muita gente ignora é a frequência. Não é só o quanto você come, mas quantas vezes por semana esses alimentos aparecem na sua rotina. Um sanduíche hoje, um lanche amanhã, uma refeição rápida no meio da semana. Quando você percebe, virou hábito. E o hábito é o que define o impacto real na sua saúde. Além disso, esses alimentos costumam vir acompanhados de outros fatores que potencializam o risco. Alimentação desequilibrada, pouca ingestão de água, sedentarismo. Tudo isso junto cria um cenário que favorece o surgimento de problemas mais sérios. E o mais perigoso é que, na maioria das vezes, o corpo não dá sinais imediatos. Você não sente dor, não sente algo grave acontecendo. Mas isso não significa que está tudo bem. Outro ponto importante é que muitas pessoas associam problemas de saúde apenas a sintomas fortes. Mas nem sempre é assim. Algumas condições começam com sinais leves: cansaço, inchaço, desconforto. E esses sinais acabam sendo ignorados, porque parecem comuns. Mas quando esses sinais aparecem com frequência, o corpo está tentando comunicar algo. E ignorar isso pode fazer com que o problema evolua. Agora pensa em uma coisa. Quantas vezes você já escolheu algo rápido para comer sem pensar muito? Quantas vezes esses alimentos fazem parte da sua rotina? E quantas vezes você parou para pensar no impacto disso ao longo do tempo? Não se trata de parar tudo de uma vez, mas de entender o que está acontecendo. Porque quando você entende, você começa a fazer escolhas diferentes. E essas escolhas fazem diferença. Agora me conta aqui nos comentários. Você consome embutidos com frequência? Isso pode ajudar outras pessoas a refletirem também. E já se inscreve no canal, porque aqui você aprende a identificar riscos que fazem parte do seu dia a dia, mas que quase ninguém percebe. Porque o maior perigo não é aquilo que aparece de repente, mas aquilo que vai acontecendo aos poucos, em silêncio. O grande problema dos embutidos não está apenas no fato de serem industrializados, mas no que acontece dentro do seu corpo com consumo frequente. Porque diferente de um efeito imediato, como uma intoxicação alimentar, o impacto desses alimentos é progressivo. E muitas vezes, invisível. Quando você consome embutidos com frequência, o organismo começa a lidar com uma quantidade elevada de sódio. E isso tem um efeito direto na circulação. O excesso de sódio favorece a retenção de líquidos e aumenta o volume de sangue circulando no corpo. O resultado disso pode ser o aumento da pressão arterial. E aqui está um dos maiores perigos. A pressão alta, na maioria das vezes, não causa sintomas claros. A pessoa continua sua rotina normalmente,
sem perceber que o coração está trabalhando sob maior esforço. Com o tempo, isso pode sobrecarregar o sistema cardiovascular. Outro ponto importante é o acúmulo de substâncias que podem afetar os vasos sanguíneos. Alguns compostos presentes nesses alimentos podem contribuir para alterações na estrutura dos vasos, tornando-os mais rígidos. E isso dificulta a circulação adequada do sangue. Esse processo não acontece de um dia para o outro. Ele leva tempo. Mas quando evoluir, pode aumentar o risco de problemas mais sérios. Além disso, existe o impacto no metabolismo. O consumo frequente de alimentos ultraprocessados está associado a alterações na forma como o corpo lida com gordura e açúcar. Isso pode favorecer o ganho de peso, resistência à insulina e outros desequilíbrios metabólicos. E tudo isso acontece de forma silenciosa, sem dor, sem aviso imediato. Outro detalhe importante é a inflamação. O organismo pode entrar em um estado inflamatório constante quando exposto repetidamente a certos componentes presentes nesses alimentos. E essa inflamação contínua está ligada a diversas condições de saúde, desde problemas cardiovasculares até alterações no funcionamento do corpo como um todo. Agora, pense no seguinte cenário. Uma pessoa que consome embutidos regularmente tem uma alimentação pouco equilibrada, bebe pouca água e pratica pouca atividade física. Esse conjunto de fatores cria um ambiente favorável para o desenvolvimento de doenças silenciosas. E o mais preocupante é que, muitas vezes, a pessoa só percebe quando os sinais se tornam mais evidentes. Outro ponto que merece atenção é a falsa sensação de segurança. Muita gente acredita que, por não sentir nada, está tudo bem. Mas o corpo pode estar compensando por um longo período, até que chega um momento em que essa compensação não é mais suficiente. E aí os sintomas aparecem. E quando aparecem, muitas vezes já existe um problema instalado. Entre as condições que podem estar relacionadas a esse estilo de alimentação estão alterações na pressão arterial, problemas circulatórios e sobrecarga do sistema cardiovascular. E tudo isso pode evoluir de forma silenciosa, sem que a pessoa perceba no início. Outro fator importante é a frequência dos sinais leves. Cansaço constante, sensação de inchaço, desconforto após as refeições. Esses podem ser sinais iniciais, mas como são comuns, acabam sendo ignorados. E é exatamente isso que permite que o problema avance, porque o corpo sempre dá sinais. O desafio é reconhecer esses sinais antes que se tornem algo maior. Outro ponto importante é que não se trata apenas de eliminar completamente esses alimentos, mas de entender o impacto e reduzir a frequência. Pequenas mudanças já podem fazer diferença, mas para isso, é necessário consciência. Saber o que você está consumindo, saber como isso afeta o seu corpo. E, principalmente, não ignorar os sinais. Porque quando o corpo começa a reagir, ele está tentando se proteger. E quanto mais cedo você entende isso, maiores são as chances de evitar problemas mais sérios. Agora, existe um momento em que o corpo deixa de dar sinais leves e começa a dar sinais de alerta. E é exatamente sobre isso que você precisa entender. Porque reconhecer esses sinais na hora certa pode fazer toda a diferença na sua saúde. Quando o corpo deixa de dar sinais leves e começa a entrar em um estado de alerta, é porque algo já não está funcionando como deveria. E no caso do consumo frequente de embutidos, esses sinais podem aparecer de forma sutil no início, mas ganhar intensidade com o tempo. Um dos primeiros sinais que muitas pessoas relatam é o inchaço, principalmente nas pernas, pés e até no rosto. Isso pode estar relacionado à retenção de líquidos, causada pelo excesso de sódio no organismo. Outro sinal comum é o cansaço frequente. Mesmo sem esforço físico intenso, a pessoa sente o corpo pesado, sem energia. Isso pode indicar que o organismo está sobrecarregado. A pressão arterial também pode começar a subir. E como já foi falado, isso muitas vezes não causa sintomas claros. Mas em alguns casos, pode surgir dor de cabeça, sensação de pressão na nuca ou até tontura. Esses são sinais que não devem ser ignorados. Outro ponto importante é a sensação de desconforto após as refeições. Estufamento, digestão lenta, mal-estar. Tudo isso pode indicar que o corpo não está lidando bem com o que está sendo consumido. Agora, quando falamos de sinais de alerta mais sérios, a atenção precisa ser redobrada. Dor no peito, falta de ar, sensação de aperto ou queimação. Esses sintomas podem indicar um comprometimento mais grave do sistema cardiovascular. E aqui não dá para esperar. Se esses sinais aparecerem, a orientação é buscar ajuda imediatamente. Outro sinal importante é a tontura acompanhada de fraqueza intensa.
principalmente se vier junto com suor frio ou sensação de desmaio. Isso pode indicar uma queda de pressão ou outro desequilíbrio no organismo. E nesses casos, agir rápido faz toda a diferença. Agora, vamos ao mais importante: o que fazer nesses momentos? Se a pessoa começar a sentir mal-estar, a primeira atitude é parar o que estiver fazendo. Sentar-se ou deitar-se imediatamente. Evitar esforço. Se possível, elevar levemente as pernas. Isso ajuda na circulação e pode aliviar a sensação de fraqueza. Outro ponto importante é tentar manter a calma. O desespero pode piorar os sintomas, principalmente se houver relação com ansiedade associada ao mal-estar. Respirar de forma lenta e controlada ajuda o corpo a se estabilizar. Se houver suspeita de pressão alta, o ideal é evitar qualquer esforço físico e procurar atendimento assim que possível. Não é recomendado tomar medicamentos por conta própria sem orientação. Agora, se houver dor no peito, falta de ar intensa, ou qualquer sintoma que sugira algo mais grave, o correto é não esperar. Buscar ajuda imediatamente. Se estiver com outra pessoa, peça auxílio. Se estiver sozinho, tente acionar um serviço de emergência. Outro cuidado importante é não ignorar episódios recorrentes. Se esses sinais aparecem com frequência, mesmo que sejam leves, isso já é um indicativo de que algo precisa ser avaliado. O corpo não repete sinais sem motivo. E quanto mais cedo você investiga, maiores são as chances de evitar complicações. Se a pessoa estiver ajudando alguém que passou mal, o mais importante é manter a calma e garantir segurança. Ajudar a pessoa a sentar ou deitar. Afrouxar roupas apertadas. Observar os sinais. E, se necessário, acionar ajuda. Evite dar qualquer alimento ou bebida se a pessoa estiver muito mal ou com risco de desmaio. O foco deve ser estabilizar primeiro. Outro erro comum é minimizar os sintomas. Muita gente pensa, vai passar. E às vezes até passa. Mas isso não significa que não foi um alerta. O corpo está mostrando que algo precisa de atenção. E ignorar isso pode fazer com que o problema avance. Por isso, mais importante do que tratar o momento, é entender o que levou até ele. E isso envolve hábitos. Envolve escolhas. Envolve atenção ao que o corpo está dizendo. Porque quando os sinais aparecem, ainda existe tempo de agir. E agir na hora certa pode evitar que algo simples evolua para algo muito mais sério. Depois de entender os riscos, os sinais do corpo e o que fazer em momentos de alerta, existe um ponto que realmente pode mudar tudo: a forma como você lida com a sua alimentação no dia a dia. Porque o problema dos embutidos não está apenas no consumo ocasional, mas na frequência. E é exatamente aí que entra a prevenção. O primeiro passo não é cortar tudo de forma radical, mas reduzir o consumo consciente. Começar a observar quantas vezes esses alimentos aparecem na sua rotina já é um grande avanço. Aquele lanche rápido com presunto. A salsicha no final de semana. A mortadela no café da manhã. Quando você começa a perceber a repetição, você entende o impacto. E isso permite fazer escolhas melhores. Outro ponto importante é substituir, e não apenas retirar. Muitas pessoas tentam parar de consumir certos alimentos, mas não encontram alternativas. E acabam voltando ao mesmo padrão. Por isso, o ideal é buscar opções mais naturais. Carnes frescas. Ovos. Alimentos menos processados. Quanto mais próximo do natural, menor o impacto no organismo. A hidratação também tem um papel essencial. Beber água ao longo do dia ajuda o corpo a equilibrar funções importantes, como circulação e eliminação de excesso de substâncias. Pode parecer simples, mas faz muita diferença. Outro fator importante é o equilíbrio geral da rotina. Alimentação, sono, atividade física. Tudo isso influencia diretamente na forma como o corpo reage. Não adianta focar em apenas um ponto e ignorar o restante. O corpo funciona como um conjunto. E quando esse conjunto está desequilibrado, os sinais começam a aparecer. Outro cuidado importante é prestar atenção nos rótulos. Muitas pessoas consomem alimentos sem saber exatamente o que estão ingerindo. Altas quantidades de sódio, conservantes e aditivos estão presentes em grande parte dos embutidos. E quando você começa a ler e entender isso, suas escolhas mudam. Agora, existe um erro muito comum: achar que um pouquinho todo dia não faz mal. Mas é justamente o todo dia que cria o problema. O acúmulo é o que pesa. E pequenas quantidades frequentes podem ter mais impacto do que grandes quantidades ocasionais. Outro ponto essencial é ouvir o seu corpo. Se você já percebeu sinais como inchaço, cansaço,
desconforto após comer certos alimentos. Isso não deve ser ignorado. O corpo está reagindo. E esses sinais são oportunidades de mudança. Além disso, criar uma rotina alimentar mais equilibrada ajuda a reduzir a dependência de alimentos rápidos e industrializados. Planejar refeições simples já diminui a necessidade de recorrer ao que é mais prático, mas menos saudável. E isso, com o tempo, vira hábito. Outro detalhe importante é não esperar o problema aparecer para agir. Muitas pessoas só mudam quando recebem um diagnóstico. Mas o ideal é agir antes. Prevenir é sempre mais simples do que tratar. E pequenas mudanças feitas hoje podem evitar problemas no futuro. Agora, se os sintomas já apareceram ou se há dúvidas sobre a sua saúde, o mais seguro é procurar avaliação profissional. Não é sobre ter medo. É sobre ter cuidado. Porque o corpo sempre dá sinais. E quanto mais cedo você presta atenção, maiores são as chances de manter sua saúde em equilíbrio. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar algo que talvez você nunca tenha percebido, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Aqui você aprende, de forma simples e direta, como cuidar da sua saúde no dia a dia e agir em situações que podem fazer toda a diferença. E me conta aqui nos comentários, você consome embutidos com frequência? Porque aquilo que parece inofensivo pode estar afetando sua saúde em silêncio.